E aí, meus colegas cinéfilos, tudo bom? Faz algum tempo, né, que eu não gravo um vídeo aqui pro canal, acho que mais ou menos um ano, mais ou menos nessa época aqui do ano passado. Mas agora é época de Oscar, né, principal premiação do cinema no planeta, no ano. Então eu resolvi voltar só para fazer um vídeo sobre os indicados a melhor filme, tá? Como é que vai funcionar aqui? Eu dei uma maratonada nesse Oscar, assisti todos os filmes indicados a todas as categorias. Vou começar fazendo esse vídeo já da categoria principal, porque se não der tempo de continuar, ficamos com o vídeo mais importante, né? E eu vou em ordem inversa a minha ordem de preferência dos filmes, tá? Então começando do 10º filme, na minha visão, 10º melhor filme pro primeiro. Eu vou fazendo uma resenha com vocês aqui dos pontos positivos, negativos, para a gente chegar na conclusão de qual é o melhor filme do Oscar 2024. A seguir, o início. Começando aqui, gente, vamos falar sobre o que para mim é o 10º melhor filme entre os 10 indicados, ou o pior dos melhores, né? Que é a Barbie. A Barbie é um filme que fez uma bilheteria absurda, a maior bilheteria do último ano, né, com 1,4 bilhão de dólares até o momento, né? É um filme que é responsável pelo maior fenômeno, né, do cinema no planeta na última temporada, que é o tal do Barbieheimer, né? Que foi o momento em que tanto Barbie quanto Oppenheimer chegaram nos cinemas no mesmo período, né? E você tinha uma escolha a fazer, se bem que imagino que a maioria das pessoas tenha visto os dois filmes, né? E esse é o grande motivo de Barbie estar indicado a melhor filme na minha visão, tá? Assim como Top Gun Maverick há alguns anos foi o filme de maior repercussão e estava no Oscar, a academia precisa de audiência, né, gente? Que é algo que tem caído ano após ano, né? No Oscar, e uma forma de você atrair audiência é colocar um filme que todo mundo viu e muita gente gostou, com certeza, nos cinemas dos Estados Unidos, né? E no planeta todo, na verdade, aquela onda rosa, né, que tomou conta das salas de cinema pelo mundo. Barbie está indicado a 7 prêmios, tá? 7 Oscars. Design de produção, que eu acho justíssima indicação, porque Barbie é um filme extremamente criativo nos cenários, tá? Todos os objetos do filme são muito bem pensados, e você tem uma estética peculiar que aquilo exige, né? E muita criatividade, acho extremamente merecida a indicação. É um dos melhores, um dos favoritos a ganhar, né? Também tem 2 músicas indicadas para a canção original, I'm Just Ken, que é a música do Ken, né? Autoexplicativa, e que é uma música que se encaixa muito bem no filme, tá? Ela inicia um momento cômico muito bom, né, na segunda metade do filme, então se encaixa muito bem. E a segunda música é What Was I Made For, da Billie Eilish, que pra mim é a melhor música, tá? Eu daria o Oscar pra essa música, apesar de eu achar que I'm Just Ken se encaixa melhor no filme. What Was I Made For é uma música que por si só é mais agradável de escutar. Acho justas as indicações e justo o prêmio, seja para qual das duas for, tá? Achei as demais indicadas para esse prêmio no Oscar bastante fracas, assim. Umas 2 ali que eu até achei ruins mesmo, abjetas de ouvir. Então acho justíssima a indicação. Figurino, gente. Figurino é, obviamente, um destaque do filme, tá? Eles são muito diversos, muito variados, têm funções específicas ao longo do filme, se encaixam muito bem na narrativa. Então são figurinos muito coloridos, é verdade, muito destaque, né? Muito destacados. Quando você pega um indicado como Oppenheimer, por exemplo, são figurinos discretos. O objetivo é que você nem os perceba, né? Nesse caso não, o destaque do filme, um dos é o figurino, e é um grande trabalho da Jacqueline Durran fazendo os figurinos. Acho que os do Ken também são espetaculares, e quanto a isso, sem questionamento, tá? Até é surpreendente que não está indicado em
maquiagem, tá, gente? Esse filme aqui, pra mim, poderia muito bem estar indicado em maquiagem, porque os penteados também são muito importantes, né? Toda a parte visual do filme, estética mesmo, é muito peculiar. É algo memorável no filme, que daqui a alguns anos a gente vai lembrar desse filme por esse aspecto, principalmente na minha opinião. Bom, começando algumas categorias mais... não necessariamente categorias técnicas, né? A categoria de roteiro adaptado. E aí uma observação, tá, gente? Roteiro adaptado que é da Greta Gerwig, que também dirige o filme, e do Noah Baumbach, que é um cara que, não sei se vocês vão se lembrar, mas é o diretor do excelente História de um Casamento, que tá na Netflix e foi indicado a melhor filme algumas temporadas atrás. É um roteiro adaptado que pra mim deveria ter sido considerado como original, porque ele não é adaptado de um texto, né, de um livro, como normalmente acontece. Ele é adaptado de referências difusas, né, brinquedos, comerciais, enfim. Eu acho que a academia comeu bola aí em colocar como roteiro adaptado, porque a base era muito menos sólida para adaptação. E acho a indicação muito válida, porque tanto a Greta quanto o Noah tiveram muita criatividade, tá? Para fazer um filme a partir de um brinquedo e um filme coerente, né? Minimamente coerente. Não é uma tarefa fácil. Em seguida, melhor atriz coadjuvante para América Ferreira. Essa é uma indicação terrível da academia, porque não é um personagem significativo no filme. E a atuação da América também não deixa nada de especial, né? É um personagem completamente comum, né? É um personagem que a gente não vai lembrar desse filme, à exceção de um momento que ela tem um monólogo mais extenso no fim do filme. E o fato é que ela é uma ligação, né, entre a nova geração e a geração que gostou de Barbie. Confesso pra vocês que esquecível. Poderia não estar no filme, não faria falta. Em seguida, o Ryan Gosling como ator coadjuvante. Esse é um cara prejudicado pela temporada, né? A gente tem alguns candidatos muito fortes nessa categoria na temporada. Se fosse em outro momento, possivelmente o Gosling teria a chance de vencer. O prêmio, o Ryan Gosling é um ótimo ator, vem evoluindo ao longo do tempo e faz um personagem que carrega o filme, pelo menos na parte de comédia, tá? O Ken, ele tá no centro dos principais momentos de alívio cômico do filme, e também tem um arco dramático interessante, né? Um cara que sai da inocência, passa por uma tirania e depois para iniciar uma jornada de autodescoberta, né? Aliás, não se surpreendam se daqui a alguns anos a gente tiver um spin-off do Ken, tá? Solo do Ken, porque o personagem é bem interessante e o Ryan Gosling casou muito bem com o Ken. Então, acho que esse talvez seja o ponto alto do filme, juntamente com a parte técnica, né? De figurino, maquiagem. E por fim, indicação para melhor filme, né, gente? Que, assim, na minha cabeça, o único sentido possível para essa indicação é o fato de que esse filme é o recordista de bilheteria no último ano. E só queria mencionar também aqui o Snob, né, da Greta Gerwig para a direção, que é um snob entre aspas, né, porque eu acho que ela não teria chance se ela fosse indicada quando você olha para os demais competidores e o trabalho deles é melhor. Então, assim, fez-se um barulho porque a Greta não foi indicada, mas acho que justo a não indicação dela por parte da academia. E também a da Margot Robbie, tá, gente? Que é um bom papel. Acho que é um papel melhor do que uma das indicadas, a Annette Bening. Acho que a Margot Robbie sim poderia estar entre as indicadas. Não venceria também, tá? Também tem atuações significativamente melhores, né? Mas a Margot acho que poderia estar aí, acho que a Greta não. Enfim, o resumo é que Barbie é um filme agradável, é um filme ok, um filme mediano, um filme que dá pra você ver
até se distraindo com outras coisas, não é um filme muito relevante para mim, nitidamente o 10º melhor desta lista de melhores filmes. Vamos falar de Zonas de Interesse, filme britânico sobre o Holocausto. Dramas de Holocausto são muito frequentes, né, em Hollywood, no cinema em geral, né, é um tema muito trabalhado pela sua relevância. Mas aqui o diretor Jonathan Glazer, ele busca por uma perspectiva diferente desse drama, né, que é a perspectiva do opressor. O Rudolf Höss, ele é o personagem principal desse filme, ele é o diretor do campo de Auschwitz, que é o principal campo de concentração da Alemanha nazista, né? E ele mora ao lado, né? Ele tem uma casa com piscina, com jardim, enfim, uma casa bonita ao lado do campo de concentração. E o filme, ele opta por mostrar a vida do Höss e da sua família ao lado desse campo de concentração e como para eles é normal ouvir um tiro, ouvir alguém gritando, alguém se afogando, enfim, ouvir os fornos, ver as fornalhas, né, em ação, as pessoas sendo assassinadas lá dentro. E o filme mostra a completa indiferença dessa família para com o sofrimento, né, das pessoas que estão ao lado, até justamente porque para eles não são seres humanos, né, são inferiores. Então é uma perspectiva muito interessante, tá? Muito diferente do convencional nesse tipo de filme. Confesso que não me afetou, não me atingiu, não me envolveu da maneira como envolveu a crítica especializada, que adorou o filme. Eu entendo que tenha adorado, porque é um filme bastante original, num tema muito, muito batido já. Então eu vejo muito mérito no filme, acho a fotografia muito bacana, acho um filme criativo nos planos, né, nas cenas utilizadas, o nível do muro do campo de concentração é onipresente ao longo do filme, então para o espectador é desconfortável muitas vezes você ficar olhando e vendo o topo dos prédios do campo de concentração logo ao lado da casa, mas para a família do Höss, não, aquilo é normal, né? Então, e você tem pequenas sutilezas que mostram a crueldade nesse filme, né? Como, por exemplo, a esposa do Rudolf Höss falando para sua empregada polonesa que o marido dela poderia queimá-la viva, né? Caso ela não fizesse o seu trabalho direito, né? Então, mas é um pequeno aumento, são coisas assim muito sutis. O filme ele é muito sutil, ele requer muita atenção e é um filme que tem um som muito bom, né? Até por isso foi indicado pro prêmio de melhor som no Oscar, porque uma parte muito grande da narrativa vem apenas através dos sons, os barulhos que a gente escuta, as pistas que a gente tem do que está acontecendo no campo de concentração, os horrores que ali estão acontecendo. Filme também indicado para o roteiro adaptado por Jonathan Glazer, que também é indicado por direção. Justíssimo, né? Porque ele faz um trabalho de desmembrar a narrativa em imagem e som. Parte dessa questão, né, do fato de que os personagens do filme eles não se importam com o sofrimento alheio, me pareceu às vezes que faltou um pouco de personalidade mesmo, né? O foco não é necessariamente o drama, a construção do personagem do Höss ou da sua família, é mais a mostrar esse ambiente muito peculiar, né? Um ambiente de tranquilidade ao lado do ambiente de horrores do campo de concentração. Então os personagens, para mim, em alguns momentos realmente me passou pouca construção do personagem em si, entendeu? Acho que a gente não porque o foco do filme não é em quem é o Höss necessariamente ou a sua família, e sim como eles estão completamente dormentes, né, a situação de sofrimento que acontece ali. Isso me fez falta, acho, também. Acho que eu tô mais acostumado com dramas de holocausto, a gente em geral, né, que acompanha cinema, que você tem personagens muito fortes,
Porque quando a perspectiva é do oprimido, né, esses personagens a gente acompanha a dor e a gente acompanha o desenvolvimento deles naquele ambiente adverso, né. Nesse caso aqui não, é um ambiente esquisito, porém para eles, para a família do Hus é um ambiente comum, né, um lar, como qualquer outro, que é impressionante. Melhor filme internacional também, a indicação, e melhor filme no geral. Melhor filme internacional é óbvio que Zona de Interesse vai levar, porque é o único dos indicados a melhor filme internacional que também são indicados a melhor filme. Então é óbvio que vai levar esse prêmio. Caso Anatomia de uma Queda tivesse sido indicado a melhor filme internacional, aí a gente teria uma briga mais interessante. Eu gostei mais de Sociedade da Neve, tá? É o filme mais interessante para mim, mais direto, né? Acho que Zona de Interesse é uma ideia muito boa, mas que não me capturou tanto assim. Acho que o filme é bastante sutil e em alguns momentos isso me desconectou, né, da situação. E os personagens também não são necessariamente cativantes, né? Eles são pessoas que agem de maneira comum numa situação que não deveria ser agir dessa forma, né? Enfim, é um filme que a crítica adorou, mas eu pessoalmente coloco ele apenas em nono lugar entre os indicados a melhor filme. Pessoal, vamos comentar agora sobre Maestro, filme dirigido, produzido, estrelado pelo Bradley Cooper, que trata a vida e obra do maestro Leonard Bernstein, que foi um dos maiores, mais importantes do último século, né? O Bradley, ele no filme ele trata muito mais da vida pessoal, né, do maestro do que da parte profissional. Isso talvez tenha desequilibrado, na minha opinião, um pouco o filme, apesar de eu não achar um filme ruim de maneira alguma, um bom filme, que acabou sofrendo um pouco com o estigma de ser um Oscar bait, né? Ou um filme pensado para agradar aos membros da academia, né? É um filme que tem atuações muito boas, tanto do Bradley, especialmente da Carey Mulligan, que faz a esposa do maestro Lorna Bernstein, e ela tá excelente, para mim uma das melhores atuações da temporada. Acho que se não fosse Emma Stone em Pobres Criaturas, ela teria uma chance real de vencer. E esse filme ele foi indicado a alguns prêmios técnicos, como fotografia, maquiagem e penteado, que eu acho que tem uma chance real, tá? Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Carey Mulligan, melhor ator para Bradley Cooper. Desses filmes, acho que desses prêmios, desculpa, acho que só maquiagem e penteado realmente esse filme tem alguma chance. Apesar de eu achar, por exemplo, essa cena que vocês estão vendo aí, da discussão entre o maestro e a esposa dele com um balão vindo do lado de fora, um balão do Snoopy, extremamente engraçada, né? Acho que tem alguns momentos de brilhantes no filme, como aquela cena, essa cena que vocês estão vendo aí ao fundo também, que é do maestro, né, do Bernstein regendo a orquestra. Então acho que tem algumas cenas muito boas no filme. O uso do preto e branco ele é meramente cronológico, tá? Para passar o início da vida, da carreira do Bernstein. Ainda assim, é um charme, é algo particular. Porém, há filmes que utilizam de maneira mais interessante e integrada a narrativa, como é o caso do Oppenheimer, por exemplo. Acho que em grande medida esse filme está indicado a melhor fotografia maestro por conta dessa parte em preto e branco, né? Mas enfim, o relacionamento do maestro com a esposa dele é bem trabalhado, mas o destaque para Carey Mulligan que eu queria dar é o seguinte, a evolução do personagem dela desde o início do filme é muito interessante, né? O deslumbramento inicial com o maestro, e ela também é uma artista, né, consagrada nos Estados Unidos, e como ela vai perdendo essa inocência, essa admiração pelo maestro conforme ele vai sendo infiel, conforme ele vai comprometendo a própria família dele, né? E no fim acontece mais um fato no filme que novamente torna os dois muito próximos, mas o maestro ele nunca abandona essa veia mais promíscua dele, né?
e isso afeta bastante o relacionamento dele com a esposa, com os filhos também. Enfim, acho que é um bom filme, acho que tecnicamente é um bom filme, tem uma trilha sonora muito boa, naturalmente, porque são as músicas do próprio Bernstein que compõem a trilha. No fim, eu acho que é um filme que está apropriadamente indicado e apropriadamente não vai vencer. Tanto Bradley não pegou indicação para diretor, eu acho justíssima a não indicação dele, acho que os outros 5 que foram indicados são mais fortes realmente. A Carey Mulligan acho que não vai vencer porque tem uma atuação muito mais forte que a da Emma Stone nessa temporada. Mas é um bom filme que eu recomendo, tá? E o fato de estar na Netflix facilita bastante o acesso. Vale muito a pena assistir, tá? Pra mim é apenas o 8º melhor filme desse Oscar. Mas não significa de maneira alguma que seja ruim. De novo, a partir da Barbie, acho que todos os filmes estão um nível acima. Vamos falar agora de ficção americana. Filme que me surpreendeu muito positivamente, tá, gente? Está disponível no Amazon Prime Video. E é um filme muito, muito divertido, especialmente na primeira hora, né? O personagem principal é interpretado pelo Jeffrey Wright. Ele é um escritor e ele tá numa crise existencial porque ele não consegue escrever mais livros enquanto ele vê um processo de estereotipação do negro na literatura americana rendendo muitos frutos e ele acaba optando por ir por esse caminho. Mas o engraçado é o conflito da personalidade dele com o que ele é obrigado a fazer, né, para conseguir publicar. E ele leva às últimas consequências esses excessos, né, cometidos na obra literária estereotipada dos negros nos Estados Unidos. Então é bastante divertido de ver. O Jeff Wright ele tá muito bem na atuação, está indicado a melhor ator, inclusive, tá? Esse filme também está indicado a melhor roteiro, adaptado com muita justiça, porque os diálogos são extremamente ágeis, interessantes, de novo, especialmente na primeira parte do filme, que é a parte mais satírica. Após isso, na segunda hora, para mim, o filme tem uma queda bastante significativa, porque ele foca quase que totalmente na parte dramática, e não é que o filme seja ruim, mas ele tem bem menos impacto do que quanto ele tá investindo na sátira. Vocês estão vendo aí o Sterling K. Brown, que está fantástico para ver quem acompanha séries de televisão. Sterling K. Brown é um dos principais atores de This Is Us, que é uma série que fez muito sucesso até pouco tempo atrás. E ele tá excelente nesse filme, né? Ele é o irmão loucão do Jeff Wright. Em outros termos, ele é o alívio cômico do filme. E muito bom, muito bom. Aliás, o elenco todo tá muito bem. Acho que você tem alguns papéis mais destacados, mas de maneira geral não tem ninguém que você olhe e fale, pô, essa mulher tá comprometendo o filme. Não, de maneira alguma. As atuações são muito boas, o roteiro é muito bom. A indicação para melhor filme é um daqueles que tá na lista dos filmes que estão lá para fazer figuração. É óbvio que esse filme não é o melhor filme da temporada, mas ainda assim vale muito a pena quem não assistiu ver, porque é um ótimo filme. Para mim, esse aqui já quebra a barreira dos bons filmes e passa pelos ótimos filmes desse Oscar. E recomendo demais. E é um filme que eu acredito que tem uma chance de roteiro adaptado, tá? Para quem acompanha a temporada de premiações, esse filme aqui ele ganhou o BAFTA, que é a premiação, o Oscar da Inglaterra, né? O Oscar britânico, em roteiro. Então eu acho que tem boas chances. É uma categoria muito disputada. O Sterling K. Brown também está como coadjuvante, mas sem nenhuma chance também. Ele mesmo já declarou que ele não acha que tenha nenhuma chance nessa temporada de prêmios. O Jeffrey Wright como melhor ator também, infelizmente não. Mas no geral, acho que é uma ótima surpresa. Eu não tinha expectativa elevada por esse filme e confesso para vocês que é um dos bons filmes que eu reassistiria tranquilamente, porque é um filme gostoso de assistir. Vamos falar agora de Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua das Flores, um dos filmes mais indicados a esse Oscar. Na verdade, se não me engano, é o terceiro mais indicado, com 10 indicações ao Oscar. É um filmaço do Scorsese, apoiado pela Apple, um dos maiores orçamentos da temporada, superando os 200 milhões de dólares.
E isso transparece na tela, tá? A qualidade dos figurinos, o design de produção, as locações, o elenco, né? O DiCaprio mais uma vez fazendo aquela parceria fantástica com Martin Scorsese, De Niro de novo, né? De Niro também. A primeira grande parceria do Scorsese e a mais recente, né? Se encontrando nesse filme. E é um filme muito, muito interessante, tá, gente? Sobre assassinatos que ocorreram nos Estados Unidos no século passado, assassinatos do povo Osage, que é um povo nativo, né, americano, e que acabou sendo expulso das suas terras, porém para as terras das quais eles foram realocados, são terras ricas em petróleo, o que torna esse povo um dos mais ricos do planeta, né, num dado recorte de tempo, e atrai a ganância de muita gente que quer roubar esse ouro negro. E uma das maneiras de conseguir isso é através do assassinato dessa população que é a dona dessas terras ricas em petróleo. Acho que é uma das atuações mais reservadas do DiCaprio, mais sutis do DiCaprio. Acho que ele está bem, muito bem no filme. Poderia tranquilamente estar entre os indicados a melhor ator, sem dúvida nenhuma. E é um filme muito completo, tá, gente? É um filme que conta a história. Ele tem a perspectiva dos Osage, que é principalmente passada pela personagem da Lily Gladstone, que está indicada a prêmio de melhor atriz. Apesar dela dar uma sumida na segunda metade do filme, né? Por conta do que acontece ao longo do filme, né? Não vou dar o spoiler aqui. Mas ela está indicada a melhor filme. O DiCaprio... a melhor atriz. O DiCaprio ele foi esnobado das premiações, né? De melhor ator. Acho até surpreendente o snob dele, tá? No lugar dele entrou Colman Domingo por um outro filme chamado Rustin, que é um filme muito inferior a esse, mas a atuação do Colman é muito boa. E é um filme que tem uma característica parecida com o último grande filme de Scorsese, que foi o Irlandês, em parceria com a Netflix, aquele, né? Que é uma característica de um filme que está muito cotado no Oscar e pode não levar nada de novo. A principal chance de Assassinos da Lua das Flores é a Lily Gladstone levar o prêmio de atuação, tá? Por melhor atriz. Ela ganhou o SAG, né? A última premiação pré-Oscar, né? E a Emma Stone tinha levado o BAFTA já, que é o Oscar britânico, né? E para dar uma lida para vocês aqui, gente. Ator coadjuvante para o Robert De Niro, acho que é justa a indicação. Não acho que é o papel mais brilhante do De Niro sob a batuta do Scorsese, mas, de novo, muito sólida a atuação dele. Ele tem um papel de um patriarca bastante manipulador no filme, é bem interessante. Figurino, acho os figurinos muito bons, mas, de novo, a gente tem outros filmes, tanto Barbie quanto Pobres Criaturas, que são filmes nos quais os figurinos são o destaque no filme. Nesse filme Assassino da Lua das Flores, o figurino ele é mais discreto, apesar de você perceber ele, né? Especialmente quando você vai para os figurinos do povo Osage, em comparação com alguns outros filmes que tem como destaque um figurino, ele fica atrás. Esse é um comentário que vale para Oppenheimer também, tá? Música, o Azazi, que é uma música que eu sinceramente acho que ela se encaixa no filme, mas acho que você ouvindo só a música, ela não é nada boa. Tá? Eu não gostei nem um pouco, acho que aqui a justiça seria que a Barbie vencesse. Outra indicação, trilha original, e é uma trilha muito boa, gente, é uma trilha criativa com sons que remetem aos povos nativos dos Estados Unidos. É uma trilha muito diferente, né, das outras indicadas, a trilha de Oppenheimer, de ficção americana, por exemplo. Eu gostei bastante da trilha, não acho que deva vencer, não seria a minha opção, não venceu os prêmios até agora, mas eu acho que é uma indicação muito justa. Aliás, essa é uma temática desse filme. As indicações são justas, porque o filme é muito bom. O filme ele tem um valor de produção excelente, ele tem uma direção muito boa, mas tem trabalhos nessa temporada que são melhores. Simplesmente assim. O trabalho dos Scorsese nesse filme é muito bom, mas simplesmente tem filmes melhores nessa temporada.
Design de produção, de novo, excelente, tudo feito de uma maneira muito crível, né? Essa recriação de cidades dessa época, né? Dos poços de petróleo, enfim, todos os cenários são muito bem construídos e, de novo, não são tão destacados quanto Napoleão ou Pobres Criaturas, por exemplo. Edição, de novo, um filme de 3 horas, gente, vocês imaginam para você montar um filme desse, né? E ainda que eu ache que este filme poderia tranquilamente ter alguns minutinhos a menos, especialmente na parte final, tá? Vocês vão perceber que tem até um monólogo de Scorsese no fim do filme, que está dentro do filme. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais enxuto? Poderia. Mas o trabalho de montagem é de se destacar. São 3 horas de filme, a maior parte é relevante, tá? Para a narrativa. Fotografia, de novo, a gente tem um belíssimo trabalho, né, do Prieto, mas a questão aqui é, quando você compara duas obras excelentes, você vai nos detalhes, e nos detalhes, Assassinos, para mim, também não merece esse prêmio. Atriz para Lily Gladstone, e aí vai ser uma briga muito boa com a Emma Stone, acho que a Lily Gladstone é a favorita nesse momento, e eu daria o prêmio para Emma Stone. Direção, Scorsese, brilhante como sempre. E filme do ano. Acho muito justificadas as indicações, acho que é um ótimo filme, vale muito a pena assistir, tá, gente? Tá na Apple TV Plus, às vezes você consegue um bundle, consegue de graça por um período de tempo, e vale demais a pena porque é um filme belíssimamente filmado, tem uma história interessante. Não foi indicado a roteiro, acho eu, pela mudança de foco, né? É um filme um livro originalmente mais focado na criação do FBI. No filme, a criação do FBI ela acaba ficando em segundo plano, totalmente segundo plano, para mostrar o drama dos Osage, né? O que não é uma opção ruim do Scorsese, tá? Porque o filme ficou, de fato, muito bom, ainda que seja apenas o meu sexto colocado na ordem dos meus filmes favoritos do ano, mas de novo, um ótimo filme que vale muito a pena ser assistido. Tá?